Olá, pessoal, muito bem, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. Sou o professor Alexandre e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui sobre filosofia. E a gente está falando sobre filosofia política. Nós estamos discutindo aqui como que os grandes pensadores influenciaram nos processos, nos movimentos políticos que aconteceram no Ocidente. E nós estamos aqui discutindo um momento muito específico da modernidade, onde surgiram os primeiros filósofos chamados de contratualistas, ou o famoso contrato social. E a gente vai, então, né, na aula de hoje, discutir o contratualismo. Nosso objetivo aqui nessa aula é compreender o conceito, primeiro, de contrato social, o que é isso, e compreender o pensamento dos filósofos contratualistas. Como que esses primeiros filósofos aí examinaram o surgimento do Estado, como que eles interpretaram isso e que mudança que o surgimento do Estado provocou nos indivíduos e nas sociedades. Então, contrato social, aí vamos falar esse momento, o que é o contrato social? O contrato social, você coloca aí, é igual ao surgimento do Estado. Contrato social. Não necessariamente de um Estado, digamos, sistematizado, mas mesmo naquelas tribos onde a gente talvez perceba, aqui não há um Estado, há uma organização. Por que os indivíduos preferem viverem numa organização do que cada um isolado no seu canto? Né? Quais são os ganhos, a partir das ideias dos filósofos, o ganho disso, de uma vivência social, e também quais são os possíveis prejuízos que isso pode causar. E se cada filósofo entendia isso como positivo ou como negativo. Nós vamos, então, também analisar aqui o que eles entendem por estado de natureza, que é exatamente o estado, o momento anterior ao surgimento do Estado. Como que os indivíduos se comportavam quando não havia Estado? Como que as pessoas se comportavam, agiam, como que era a vida desse sujeito antes de ter uma instituição para poder regular o comportamento e regular a vida e o dia a dia das pessoas. Para poder a gente compreender esses momentos, nós vamos então trazer aqui três pensadores que são chamados de contratualistas: Thomas Hobbes, né, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau. Nós vamos entender então como cada um desses pensadores compreendiam tanto o estado de natureza como o contrato social. Ok? Então vamos comigo. Vamos aí que eu tenho certeza que com essa aula vai clarear muito aí as suas ideias. Nós estamos revisando, você já viu aí ao longo do seu ensino médio, às vezes na filosofia, dialogando um pouquinho com a sociologia. Nós vamos ver como que vamos relembrar isso aí, porque é importante, hora ou outra, está caindo lá no Enem e você vai mandar bem na sua prova. Beleza? Então, o que seria o contratualismo? Né? É um modelo teórico criado para explicar o surgimento da sociedade. Então, eles estavam explicando, tentando entender como que a sociedade surgiu. Porque a sociedade não é algo natural, é uma construção. E como que isso foi construído? Né? Essa teoria é baseada na ideia de que os seres humanos viviam um estado pré-social, chamado de estado de natureza, e abandonaram para firmar um pacto, o contrato social. Mesmo naquelas, se a gente pensar naquelas tribos mais isoladas, aborígenes, indígenas, a gente vai perceber que mesmo nesses grupos, se você fizer um estudo antropológico, ali existem regras de convivência. Nós, às vezes, não tem uma constituição escrita, não tem uma placa indicando trânsito, como tem nas grandes cidades, mas existem regras de convivência ali, né? Por mais que às vezes tenha uma ideia de coletividade, mas tem a ideia da propriedade, muitas vezes, do indivíduo, do seu próprio corpo, da sua liberdade individual, da sua individualidade. Então, todas essas questões elas vão ser discutidas a partir dessa teoria e desse conceito chamado aí contratualismo. As teorias contratualistas, elas surgem da necessidade de explicar os fatos do ser humano terem se organizado em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado. É claro que nós vamos discutir basicamente porque é nesse período, gente, da modernidade, a gente precisa entender isso também. A Europa ela vivia descentralizada na Idade Média. Então, havia uma descentralização. Não havia os Estados nacionais. Com a chegada da modernidade, o que aconteceu? Houve uma transformação do ponto de vista das fronteiras, porque o que aconteceu? Começou a haver o surgimento
dos Estados nacionais. Na medida em que a grande instituição que era a igreja, foi enfraquecendo e perdendo a sua influência, deu espaço para outros atores e agentes sociais, políticos, se desenvolverem, se fortalecerem. Então surgiu aí os estados nacionais. De repente, então você tem a figura de um legislador que não é mais sobre uma cidade-estado, mas um conjunto de estados, de cidades-estados agora estão sob o mesmo controle, sob uma mesma legislação, sobre um território controlado por um governante e um exército para poder defender sua fronteira. Então, a partir dessas ideias, sentiu-se a necessidade de refletir sobre isso, que é a vida social, né? Como que isso foi organizado? Antes de existir a vida social, esse estado pré-social, como que os indivíduos viviam? Era melhor? Era pior? É isso que os contratualistas estão discutindo. Então, segundo as ideias do contratualismo, os indivíduos eles vão firmar um pacto social, abandonar a liberdade natural para a construção de uma sociedade que lhes garanta o direito à propriedade. Então, vejam, há uma troca da liberdade individual pela vida social. Você tem menos liberdade, menos privacidade, mas você tem mais segurança. Então, é uma espécie de troca. Você troca a segurança pela liberdade. Porque viver isolado, você corre muito mais riscos do que quando você vive em sociedade. Então, assim, o contratualismo vai representar o abandono da liberdade natural, o surgimento da liberdade civil submetida às leis. Olha que paradoxo, nós estamos falando de uma liberdade civil, mas é uma liberdade na qual você está sujeito às leis. Mas mesmo assim é entendido como liberdade porque essas leis foram elaboradas por você, em conjunto com os demais. Então, são leis elaboradas por nós, para nós mesmos. Então, a liberdade civil, ela está dentro desse espectro, onde os indivíduos estão discutindo as leis sobre as quais eles vão viver. Né? Então, a liberdade está nisso. A liberdade não está, não é proibido proibir. Né? A liberdade para os contratualistas não é a questão do indivíduo fazer o que ele quer, não. É o indivíduo construir uma melhor maneira de viver em sociedade. Então, esse Estado ele nasce com a função de formular leis as quais todos os indivíduos devem seguir. Então, se lá isolado você fazia o que você queria, onde você queria, no momento que você passa a viver em sociedade, você tem regras e normas nas quais você deverá se submeter para que a liberdade seja plena, ok? Aí nós temos os contratualistas, famosos contratualistas, né? Então vamos lá, da esquerda para a direita aí o Thomas Hobbes, John Locke, e o último aí na direita o Jean-Jacques Rousseau. São os três grandes contratualistas. São os homens que pensaram sobre essa questão do Estado pré-social e do contrato social e surgimento do Estado. Então, sempre lembrando, contrato social é igual surgimento do Estado. Cada um desses três filósofos vão entender como que os indivíduos viviam antes. E qual o benefício, qual a necessidade de um Estado e por que esse Estado é necessário. E quais consequências também para esses indivíduos que se submetem a viver sobre o controle, entre aspas, aí, de um Estado. Bom, os contratualistas afirmam que antes do contrato social, todos os seres humanos eram livres e iguais, vivendo de acordo com as leis da natureza. Então, antes do contrato social, os indivíduos eram livres, de acordo com a lei da natureza, uma espécie de lei da selva. Era mais ou menos assim. Eu gosto sempre de... Quando eu falar do Thomas Hobbes, a gente vai discutir alguns exemplos bem práticos, ok? Do nosso dia a dia para a gente entender como é que funciona exatamente essa dimensão do contrato social. Os contratualistas, aí vejam só, se eles concordam que havia um Estado pré-social, surgimento do Estado, eles vão discordar de como era esse momento pré-social. Eles vão discordar de como que esses indivíduos se comportavam antes. Então, eles divergem sobre os fatores que levaram os seres humanos ao abandono do estado de natureza e à realização do contrato social. Eles vão
eles vão divergir sobre isso aí. Então, cada um, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, cada um deles vão compreender como que os indivíduos viviam antes do surgimento do Estado de maneira diferente. Bom, olha essa frase aí famosíssima do Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Essa frase é muito interessante, porque essa frase vai demarcar exatamente o que o Thomas Hobbes entendia que era o estágio pré-social. Então ele vai dizer o seguinte, no estágio pré-social as pessoas ali podiam fazer o que queria, e era uma selva, né? O forte engolia o fraco e era dessa forma que acontecia. E a gente pode, então, entender, né, trazer alguns exemplos interessantes aqui. Por exemplo, em 2017, houve aqui no estado do Espírito Santo uma greve da segurança pública, da polícia, e a gente percebeu uma série de saques, o caos social se instalou. Porque naquele momento ali, na ausência da força do Estado, né, que o Estado tem a legitimidade da força, só o Estado tem a legitimidade da força sobre os indivíduos. Então, na ausência do Estado, o que aconteceu? O caos se instalou. Saques, roubos, furtos, caos social, aumento da criminalidade, porque naquele momento ali, é exatamente isso aí, na guerra de todos contra todos, na ausência do Estado, o homem vira o predador da própria espécie. O homem é o lobo do homem. É assim que funciona. Então, o Hobbes vai dizer o seguinte, sabe por que o Estado é necessário? Porque se não tiver Estado, há caos. Se não tiver Estado, as pessoas vão se degladiar, né? Vão acabar umas com as outras. Então é necessário um Estado e um Estado forte. Ele defende o absolutismo, inclusive. Fala, o Estado tem que ser forte, porque só um Estado forte pode controlar esse ímpeto violento, egoísta das pessoas. Então, por isso que é necessário. Sem o Estado, há uma guerra de todos contra todos. Ou seja, você não tem nenhum tipo de estabilidade social. Você tem uma sociedade completamente caótica na ausência do Estado. Imagine se, de repente, todas as instituições que são responsáveis por manter a regra e a ordem social desaparecem, resolvem desaparecer. Não tem polícia, não tem segurança, não tem, enfim, não tem exército, não tem nada. Imagina, cada um por conta de si. É mais ou menos isso que o Thomas Hobbes dizia que era antes de surgir o Estado. Então é necessário um Estado. O Estado vai controlar esse ímpeto violento das pessoas por meio das leis. O Estado tem que ser forte, o governador tem que ser forte, o legislador tem que ser forte para ele controlar. E ele vai dizer o seguinte, então, o Estado é importante porque o Estado, por meio da lei, vai promover a paz, vai promover o bem-estar, vai promover a segurança dos indivíduos. E, enfim, ele vê então o surgimento do Estado como algo positivo, não só positivo, como até necessário para que a vida seja uma vida melhor. Esse é o Thomas Hobbes. Outro exemplo também que a gente poderia citar, quem gosta de série aí, é aquela série The Walking Dead. Conhece? Então essa série é muito legal. Você pensa, é uma sociedade, um apocalipse zumbi, né? Você tem ali o desaparecimento de todas as instituições que poderiam garantir a ordem e percebe-se que os zumbis, no andar da carruagem, é o menor dos problemas. Na verdade, as pessoas se degladiam e o homem vira o lobo da própria espécie, né? Então, é uma guerra para sobreviver porque você não tem ninguém que garanta a sua segurança. Por isso que a todo momento as pessoas tentam estabelecer cidades, estabelecer convívio, estabelecer uma comunidade para buscar o mínimo de segurança. Por isso, então, que o Thomas Hobbes vai defender a figura desse Estado centralizador e forte. O outro pensador importante aí para a gente discutir é o Locke. Olha a frase dele aí. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade em todas as situações de seres criados aptos à lei. Onde não há lei, não há liberdade. Olha que interessante. O Hobbes vai falar, o Locke, né, o John Locke vai dizer o seguinte, ele não vai chegar a dizer que as pessoas eram como o Thomas Hobbes, o homem, o lobo do homem. Não vai chegar a essa conclusão tão radical, mas vai dizer o seguinte, as pessoas tinham direito aos direitos naturais, né, da pessoa, o direito ao corpo, e a liberdade de ir e vir, enfim, tinha algumas liberdades. Só que o problema
desse estado pré-social é a instabilidade, porque as pessoas têm tendência a preferências, a parcialidade. Então, os indivíduos, apesar de não serem tão maus, mas eles são parciais, são passionais, agem por sentimento, agem por preferências, agem por emoções. E qual a finalidade do Estado? Então, o Estado vai criar leis para garantir o quê? Isso, exatamente essa estabilidade. A lei vai garantir a propriedade privada, porque quando você não tem um Estado, não tem lei, o indivíduo pode entrar na sua casa, pegar porque não tem nenhuma lei que controle isso, segundo o Locke. Então, a importância, a lei, ela serve para garantir o seu direito, né? Imagina só, onde não tem regras, não tem lei, uma cidade onde não há regras para o trânsito, onde não há regras para nada, para construção, não há regras para edificação, não há regra para construção de estrada. Imagina que caos que isso não seria. Então, fala, bom, para que cada indivíduo, para que todos vivam em liberdade, tem que ter regras. Então, o surgimento do Estado é exatamente para isso, para controlar esses indivíduos que seriam passionais, que seriam muitas vezes ia preferir, que muitas vezes ter tendências emotivas para os seus e contra os seus, né? E agir de maneira mais hostil. Então o Estado vem e promove essa paz por meio da lei e controla, e as pessoas então podem ter uma vida segura a partir da criação das leis. O outro pensador, então, que aí vai destoar um pouquinho dos demais, porque tanto Hobbes como Locke entende que o Estado é bom, porque o Estado, de alguma maneira, vai regular a convivência. O Rousseau vai discordar e vai dizer o seguinte: olha, as pessoas viviam bem quando não tinha o Estado. Olha a frase dele aí: ó, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Então, essa frase aí vai de alguma maneira, sintetizar o pensamento do Rousseau, porque ele vai dizer o seguinte: o bom mesmo era quando não tinha Estado. Todo mundo era livre, cada um vivia do jeito que queria, da melhor forma possível. O Estado ele tem uma função, segundo o Rousseau. O Estado vai garantir a propriedade privada. E na hora que o Estado garante a propriedade privada, não tem propriedade para todo mundo. Alguns passam a ser trabalhadores, escravos de outros. Então ele vai dizer o seguinte: o Estado é ruim, porque o Estado promove a injustiça social. O Estado, quando ele garante a propriedade, ao mesmo tempo ele está garantindo o privilégio de alguns em detrimento de outros que ficam sem esse privilégio. Então ele vai dizer, o Estado não é bom. Aí vai propor o seguinte: para que isso seja melhor amenizado, é necessário então que na construção do contrato social todos participem disso, sejam ouvidos e haja uma igualdade. Alguns filósofos e pensadores vão rastrear a origem do socialismo em Rousseau. Essa ideia de uma sociedade mais igualitária, que promova a igualdade em detrimento da liberdade. O Locke é um liberal. Ele vai defender mais a liberdade do que a igualdade. Já o Rousseau, ele defende a igualdade. Então, os indivíduos, o Estado deve garantir a igualdade entre os indivíduos. E por isso que muita gente vai dizer que o Rousseau, então, seria aí o pai do socialismo. Aí tem um resumo de cada um desses pensadores, né? Então, olha lá, Hobbes, Locke e Rousseau, a vida sem Estado, a formação do Estado e as pessoas, o que as pessoas esperam do Estado. Está nas 3 coluninhas aí para você poder entender esse resuminho legal dos 3 grandes pensadores, beleza? Vamos exercitar a parte mais importante do corpo aí agora? Vamos pensar um pouquinho então o que caiu no Enem de 2016. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação que resvalará então em um estado de guerra. É exatamente o que eu citei o exemplo lá
de 2017 aqui na greve da segurança no nosso estado. As pessoas menos imaginavam envolvidas em saques e tal, porque no momento ali de ausência, as pessoas podem inadvertidamente ser lançadas nesse tipo de guerra de todos contra todos. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como alienação ideológica, B, microfísica do poder, C, estado de natureza, D, vontade geral, E, contrato social. A gente ficaria aqui em duas questões, a dúvida, né? Que as outras a gente pode eliminar. Alienação ideológica a gente elimina, microfísica do poder a gente elimina e vontade geral a gente elimina, porque nós estamos falando de Hobbes. Vontade geral a gente vai estar lá em Rousseau. Então a gente ficaria entre estado de natureza e contrato social. Volta o texto, dá uma lidinha de novo. Ele está apontando que o fato é entender esse momento em que a necessidade do Estado. Por que o Estado é importante? Porque se não houver o Estado, o que vai acontecer? Ou, pensando de outra forma, para ficar mais claro para vocês, como seria esse momento de uma instabilidade? A instabilidade no pensamento de Hobbes, ela está onde? Ela está no estado de natureza ou no contrato social? Quando surge o Estado faz o quê? Controla essas questões. Então, essa instabilidade só pode ser a letra C. Então, o texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como estado de natureza. Ok? Então, gente, valeu, muito obrigado. A gente fica por aqui.